Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Jennifer, sou aluna do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Porto Alegre, do curso de pós-graduação em Gestão Empresarial. Nesse curso, nós temos a disciplina de Conjuntura Econômica, ministrada pelo professor Cássio Moreira, e nessa disciplina nós tivemos a proposta de escolher um artigo e fazer a apresentação do mesmo. O artigo escolhido por mim, então, foi A Retórica da Austeridade, escrito por Guilherme Cardoso. E esse artigo, ele foi baseado na economista americana Deirdre McCloskey e seu artigo escrito em 1980, A Retórica da Economia. O objetivo, então, desse artigo foi explorar a retórica na economia fiscal, focando na consolidação fiscal e desvendando mitos da austeridade, buscando também investigar o componente moral latente na política econômica brasileira atual, sob a visão de McCloskey. No seu artigo, então, a autora ela escreveu com o intuito de mostrar que a comunidade científica, ao contrário do que definia, né, Karl Popper, um filósofo britânico, que a comunidade científica ela faz o uso da argumentação e persuasão das palavras para divulgar os seus descobrimentos, né? E que para entender os economistas, então, seria preciso dar essa contextualização da retórica enquanto um discurso persuasivo, o lugar até então destinado exclusivamente à metodologia científica. McCloskey, ela conclui então que o modernismo ele promete um conhecimento livre de dúvidas, livre de metafísica, moral e convicção pessoal, mas que ele não consegue cumprir essa promessa. Pelo contrário, ele é capaz de oferecer, então, o que é chamado de metodologia científica, que é repleto de metafísica, moral e convicções pessoais dos cientistas. Dessa forma, então, esse conhecimento científico ele não é muito diferente dos demais conhecimentos, né? E a aplicação literal da metodologia modernista, ela não poderia, dessa forma, oferecer uma economia útil. Para além, então, da ciência econômica, Bronowski, 2011, ele observa que o cientista ele precisa da exploração de semelhanças e que o símbolo e a metáfora são necessários para que a ciência né? Assim como para a poesia. Para McCloskey, então, até os positivistas e operacionalistas estariam apegados à metáfora, que seria uma metáfora da objetividade. A metáfora da objetividade, então, ela é um conceito que explora como linguagem, onde inclui metáforas, podendo influenciar a percepção da realidade e a forma de como nós entendemos o que é objetivo. Trazendo, então, mais um conceito, né, de metáfora na ciência. A metáfora, ela é uma figura de linguagem que, para fins explicativos, ela permuta palavras em que se é possível verificar comparações implícitas e tem, assim,
a conotação de transportar o sentido literal de uma palavra ou frase, dando um sentido figurado para aquela frase ou para aquela palavra proposta, né? A autora, então, ela traz a seguinte frase: quanto mais austero o assunto, mais fantasiosa a linguagem. Essa frase, então, ela captura uma das principais funções conceituais da metáfora, que ao descrever algo novo, complexo ou abstrato, como exemplo, o orçamento federal, empregam-se termos mais familiares e concretos, né? A exemplo do orçamento doméstico. Essa prática, então, ela é ainda mais recorrente, né, dentro do discurso político, em que se desenvolvem metáforas específicas na tentativa de influenciar as atitudes dos eleitores em relação a questões econômicas, como o caso, né, da comparação feita anteriormente sobre o orçamento do governo e o orçamento doméstico, que nós vamos, né, tratar mais para frente. Então, fazendo um apanhado geral assim, as metáforas elas são usadas para descrever conceitos complexos, né, como o orçamento federal, já citado anteriormente, comparando a termos mais comuns para a nossa sociedade, assim, a termos mais familiares, né, como o orçamento doméstico. Esse tema, então, ele é relevante, se torna, né, relevante com o acontecimento da pandemia de Covid-19, onde os países adotaram diferentes estratégicas e retóricas para enfrentar essa crise, né? Falando então das metáforas em tempos de consolidação fiscal, a autora ela relata, né, duas metáforas mais comuns assim utilizadas no discurso econômico. E ela também faz assim a crítica, né, quanto à adequação de cada uma dessas metáforas, então, é a metáfora do orçamento doméstico, onde o governo ele é comparado a uma família, né, que não deve gastar mais do que ganha como renda, né. E sugere também que se tenham sacrifícios e por um e que se tenha também que a família, né, ou o governo em si, passe por um esforço de poupança diante das crises e do aumento da dívida. Essa metáfora, então, ela é utilizada por formuladores de política, né, quando se deparam com o aumento da dívida pública e os déficits primários. Os autores, então, Thibodeau e Flusberg, 2016, eles analisam o papel das mensagens metafóricas na relação do discurso político com o eleitorado. E eles deixam, né, a seguinte mensagem: sua família precisa operar com um orçamento. Então, por que o governo federal não precisa fazer o mesmo? Essa mensagem, então, ela tem um apelo persuasivo, né? Que ela busca persuadir os eleitores de que o status econômico do país diminuirá se o déficit orçamentário não for controlado, assim como a segurança financeira de uma família endividada. O autor
Paul Krugman, então, ele faz, né, uma crítica a essa comparação, afirmando que os governos não precisam pagar suas dívidas como as famílias. Nesse caso, então, o governo ele só precisa, né, garantir que a dívida cresça mais lentamente do que a base tributária. Krugman também destaca que a dívida da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, tornou-se irrelevante à medida que a economia dos Estados Unidos crescia. Ele argumenta que em cenários recessivos, os gastos do governo são essenciais para combater o desemprego. Nós temos também, então, a opinião de Dewey, Oliveira e Rossi, 2018. Esses autores eles argumentam que essa comparação entre o orçamento público e o familiar é parcial e simplificadora, por desconsiderar, né, 3 fatores limitantes essenciais da metáfora do orçamento doméstico, sendo eles, então, que o governo, diferentemente das famílias, ele tem a capacidade, né, de definir o seu orçamento. Por exemplo, tributando riscos, tributando ricos, ou importações de luxo, diferentemente de uma família que não pode, né, definir a sua renda. O segundo fator, então, é o retorno de impostos, que quando o governo gasta, parte da renda retorna como impostos, né? Os gastos públicos, eles podem acelerar o crescimento econômico, aumentando a receita do governo. Ou seja, se fosse uma família, né, tradicional, ela não teria esse retorno, né, de gastos em forma de impostos, né? E também, diferentemente do governo, essas famílias elas não emitem títulos de dívida em sua própria moeda, nem definem as taxas de juro, o que se torna, né, ao contrário do governo. Os autores, então, Dewey, Oliveira e Rossi, 2018, concluem que essa metáfora do orçamento doméstico ela distorce as responsabilidades da política fiscal, que é introduzir o crescimento, distribuir renda e amortecer impactos de ciclos econômicos. E a pandemia de Covid-19, né, ela evidenciou essa distorção com o dilema de salvar vidas ou a economia. E a relutância em manter, né, o auxílio financeiro. Vamos então falar sobre a segunda metáfora, né, que seria a metáfora da confiança dos agentes. Essa metáfora, ela é oportunamente, né, relacionada à expectativa de retomada do investimento em tempos de austeridade e recessão. E então, a partir, né, da coleta de opiniões pessoais sobre as percepções de melhorias e expectativas quanto à vida financeira futura, se busca então qualificar o grau de confiança do consumidor, considerando um fator importante, né, para as flutuações econômicas. Segundo, então, Matsusaka e Sbordoni, 1995, e Jensen e Naus, 2003. De acordo, então, com o autor Lugman,
2008, página 3, em nível, né, de simplificação, as regras fiscais podem promover a disciplina fiscal ao simplificar a tomada de decisões, promover o interesse por questões de sustentabilidade econômica e reduzir o escopo de decisões intertemporais inconsistentes. Apoiado, então, principalmente no papel das expectativas, esse resultado contradiz o argumento keynesiano de que o corte dos gastos do governo exerce, né, um efeito contracionista na demanda agregada no curto prazo. A austeridade expansionista, então, a premissa de que a confiança auxiliaria na recuperação econômica após, né, o corte desses gastos públicos, conforme eu já falado, né, anteriormente, ele contradiz esse argumento keynesiano, né? Após, então, a crise do subprime, denominada, né, a fada da confiança, Krugman 2010 e 2015, ela não apareceu, né? Deixa eu tentar mais ou menos explicar o que aconteceu nessa situação. Então, após essa crise, né, subprime norte-americano, na tentativa de evitar as falências bancárias e o pânico no mercado financeiro, os governos dos países envolvidos agiram com um expansionismo fiscal e monetário por meio do aumento do gasto público e a transferência de ativos líquidos, né, para o setor financeiro, contribuindo para o aumento do déficit e da dívida pública, segundo Schneider et al. 2016. E após, né, os resultados contracionistas dos multiplicadores econômicos, associados à adoção de medidas austeras, né, que contribuíram para a prolongada recessão econômica, houve, né, por Schneider et al. 2016, a menção do precipitado embasamento na fada da confiança, que foi o que simplesmente não apareceu, né? Então, para explicar um pouco mais dessa situação. E foi então revelando, né, a ineficácia das políticas da austeridade nos Estados Unidos e na Europa. E no Brasil, né, a agenda econômica austera desde 2015, apesar de ancorar, né, as expectativas, ela não resolveu a elevada capacidade ociosa e o desemprego. Falando então um pouco sobre o argumento moral, né, da austeridade. Em debates, né, atuais sobre a austeridade fiscal, frequentemente se é esquecido de que essas políticas elas já foram faladas, pautadas há quase 100 anos, né? Segundo Matei 2017. Foi então, né, em resposta a políticas fiscais expansionistas que buscavam atender a novas demandas por seguridade social e benefícios públicos, promovida pelos sindicatos em meio a dificuldades econômicas do pós-guerra, que ocorreram as conferências em Bruxelas e Genebra, buscando então a estabilização econômica pós-Primeira Guerra Mundial, com a austeridade sendo vista como intrínseca, tecnocrática e moralmente necessária, né?
Mattei 2017b, então analisa a racionalidade austera na consolidação do fascismo na Itália, enfatizando o livre mercado, ceticismo do papel do Estado, rigor financeiro e a virtude da poupança, né? E sobre a crise da dívida grega, a reestruturação da dívida foi justificada pelos excessos do governo e do povo grego, ignorando os problemas estruturais da zona do euro e as responsabilidades dos credores. Né? Para então Nikiforos Papadimitriou e Zeza, 2015, foi traçado, né, um paralelo com as reparações impostas à Alemanha pós-Primeira Guerra, que levaram à ascensão do nazismo, mostrando como a argumentação moral pode ser determinante em políticas econômicas com graves consequências sociais, né? Referente, então, às considerações finais sobre a retórica no Brasil, a contribuição de McCloskey revela, né, que as constatações científicas e práticas, né, de política econômica são repletas de metáforas, metafísica moral e convicções pessoais sobre os desafios da austeridade. Foram períodos de consolidação fiscal que foram marcados, né, por argumentação política. No Brasil, então, a manutenção da austeridade e reformas são justificadas para a retomada do crescimento, mesmo com a estagnação, né? E o dilema moral na pandemia, que a pandemia, né, de Covid-19 no Brasil foi marcada por metáforas pouco convincentes e rigor fiscal, como o dilema entre salvar vidas ou a economia em si, né, expondo um problema moral e ideológico. Os recursos de linguagem, então, empregados pelo Ministério da Economia, como manter a serenidade e as reformas, escondem um perigoso, né, problema moral e ideológico, afetando diretamente a população mais vulnerável. Esse, então, foi o artigo, né, escolhido por mim. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco de informação, né, referente ao que se tratava o artigo. Ele tinha uma compreensão mais. Ele era um artigo breve, mas tinha uma compreensão mais complexa, assim, para uma leitura de uma pessoa mais leiga, né, com palavras, falar economês, né, como se diz. Mas é um artigo válido, né, fala sobre a economia fiscal em si, então recomendo para quem, né, quer saber mais sobre o assunto e acredito que seja isso. Muito obrigada e até mais.